Meus irmãos, primeiramente eu gostaria de falar sobre o contexto de dificuldade em que o livro do Apocalipse ele foi escrito. O livro foi escrito, segundo a tradição, pelo apóstolo João, e pela história do cristianismo a gente entende que os primeiros 3 séculos da igreja foram séculos muito difíceis mesmo. A igreja ela sofreu amargamente o peso da perseguição por causa do evangelho. A história diz que quando o jardim da casa de Nero estava escuro, o imperador romano, o terrível imperador romano, ele chamava os seus guardas e pedia que trouxesse cristãos, e ali ele colocava aqueles cristãos em estacas, banhava eles de piche e usava eles para iluminar o seu jardim. Eles eram ali queimados, sendo usados ali como candeeiros humanos. A gente observa em reinados terríveis como o de Tibério, o de Calígula, de outros que vieram depois de Nero, que a igreja ela sofreu amargamente. Tudo isso, o cumprimento da palavra do Senhor, lá em João capítulo 15, verso 20, ele já disse, olha, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, isso é uma coisa muito clara, constante, e a igreja realmente ela sofreu muito, jogada aos leões, muitos crentes morreram. A perseguição é uma coisa inerente da vida da igreja cristã. E essa perseguição ela vinha por vários motivos. Primeiro, porque os cristãos nos primeiros séculos eles eram chamados de ateus. Por que ateus? Porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Então, como eles não acreditavam naqueles deuses, então eles eram chamados de ateus. Eles não criam nos deuses, mas eles criam num Deus invisível. Isso não era comum, porque tem quem dizia que tinha um Deus, tinha uma imagem desse Deus, e a igreja do Senhor ela adorava um Deus invisível, sem precisar de auxílio de nenhuma imagem. Isso era uma característica da igreja primitiva, quando eu falo até o 3º século, né? Até Constantino, até antes de Constantino, era assim. O segundo fator que também colaborava para essa perseguição era que o culto ao imperador era uma coisa muito forte, era exigido por lei. Então, os judeus eram liberados de adorar o imperador, porém eles pagavam impostos mais altos por causa dessa adoração ao imperador que eles não eram obrigados a prestar. E os cristãos, eles eram considerados ateus, eles eram considerados pessoas que não honravam os deuses, né? Ou seja, poderia haver uma maldição ao império por causa daqueles cristãos. E também eles não honravam o imperador nem Roma como deusa. Então Roma era deusa e o imperador César, durante um bom período de tempo, era tido como o Deus. E por causa disso eles eram assim perseguidos. Nesse contexto de perseguição é que o livro do Apocalipse ele é descrito. Então a gente observa muito disso. Vamos ao texto.